Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Livro do Céu, volume 4, 7 de janeiro de 1903. Luísa pede a Jesus que lhe esclareça o seu estado, e ele esclarece-o. Continuando meu habitual estado, estava pensando: será possível? Pode ser verdade que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? Então estava lá Luísa pensando que no seu estado de vítima, onde ela sofria as dores, as penas da crucificação, e ela se colocava entre Jesus e a justiça para castigar os homens, então ela sofria para aplacar a justiça de Deus, que os homens merecem por fazer as coisas erradas, né? Deus é misericordioso, mas se o homem faz as coisas erradas, Deus, ele descarrega a sua justiça. E ela, como vítima, ela se colocava na frente de Jesus para aplacar essa justiça. E ela falou: será que esses meus sofrimentos, que ela considerava pouco, olha, ela sofria as dores da crucificação, será que esses meus sofrimentos, tão poucos, pode mesmo parar guerras, pode parar revoluções, pode ajudar o homem a não fazer leis que são tão más? E ela assim pensando: e, além disso, quem sou eu para merecer com poucos sofrimentos tudo isso? Então, na sua humildade, ela estava pensando: eu posso merecer que Deus faça tanto bem ao mundo, eu sofrendo pouco assim? Ou que a maldade do homem não, não mereça tanto castigo de Deus por eu me colocar nessa situação? Enquanto ela pensava isso, veio o bendito Jesus e me disse. Vamos prestar atenção no que Jesus disse a Luísa. Minha filha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de todo. E eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. Olha que ele falou para Luísa. Muitas vezes ela não compreende e nem o confessor dela também compreende esse estado de vítima de sofrimento. E que eu vejo, quando você vai falar para alguém que uma pessoa que vai pagar a dívida, porque ela não deve nada a ninguém, ela pode pagar a dívida de outro, porque uma pessoa que tem dívida não pode pagar a dívida do outro se ela mesma tem a sua dívida. Então, essas almas vítimas são almas puras, são almas santas, são almas, às vezes são até crianças, são pessoas que não têm pecado a Deus. Por isso, sofrer pagando o pecado dos outros. Muitas pessoas não entendem almas vítimas, não entendem pessoas que oferecem o sofrimento. E porque o sofrimento oferecido de coração a Deus pode surtir efeitos tão bons na humanidade toda. É muito difícil alguém entender o papel de uma alma vítima.
E mesmo a Luísa, que conversava com o Senhor, que tudo, ela também tinha esses questionamentos. Eu fazendo, eu oferecendo o meu sacrifício, eu sofrendo e sofrendo e oferecendo ao Senhor, eu posso fazer tanto bem para a humanidade? Será que eu mereço uma coisa dessa? É como nós vivendo na divina vontade, entregando o nosso dia, a nossa vontade, varrendo um chão e entregando isso para o Senhor, a gente está fazendo tanto bem para a humanidade, uma coisa tão. Nós nem somos almas vítimas, né? Mas esse pouco que a gente oferece para o Senhor, com o coração, oferecendo o nosso dia, a nossa vontade, faz tanto bem para a humanidade, às vezes a gente para e fica se questionando, não é? Vivendo na divina vontade. Puxa, Senhor, eu oferecer essas pequenas coisas com muito amor fazem tão bem. E Jesus fala que não é só ele misticamente que está lá sofrendo na Luísa, na alma vítima, mas ele é em carne viva, reproduzindo esse sofrimento que ele sofreu na sua humanidade. Jesus, Deus feito homem, sofreu na sua carne as dores físicas da paixão. E ele estava explicando isso para Luísa. E não foram, talvez, os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, em uma palavra, os que formaram a redenção do homem? Foram esses sofrimentos, sim, que enfraqueceram os demônios. Foi esse sofrimento que iluminou as mentes cegas, porque tem pessoas que estão tão fechadas no seu pecado que não conseguem enxergar uma luz, um raio de luz de Deus, que não tem um esclarecimento, um entendimento das coisas de Deus, estão realmente cegas. E foi o sofrimento humano de Jesus que fez tudo isso e fez a redenção do homem. Continuando, e se o puderam fazer então, na minha humanidade, não poderão fazer agora na tua humanidade? Então, se Jesus sofreu isso, essas dores na pele dele e ajudou na redenção, por que Luísa também não pode sofrer e também ajudar na salvação de tantas almas? Aí ele faz aqui uma parábola para entender melhor toda essa história de alma vítima. Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E mais, admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas e viçosas cabanas. Assim é sua situação. Jesus é rei e a habitação dele, o trono dele, ele tem um trono no céu. Mas Jesus, mesmo sendo rei e tendo um trono no céu, ele escolhe um coração para habitar. E às vezes esse coração é uma cabana, ou mesmo esse coração é uma pocilga. Mas nesse coração que pode ser o nosso, nessa cabana, ele dispensa as mesmas graças, ele dispensa a mesma bondade, porque é ele, dentro de uma cabana, o mesmo que está dentro de um palácio, num trono no céu. Nós oferecemos muitas vezes uma cabana e uma cadeira dura para Jesus. Mas Jesus, ele tem as mesmas graças, o mesmo poder, mesmo sentado nessa cadeira em vez de um trono, dentro dessa barraca, desse barraco, e não dentro de um palácio. Olha o amor que Jesus tem. Olha que lindo isso. Que consideração com o ser humano.
Luísa dizia: eu compreendia com clareza tudo isso e disse: meu Senhor, tudo está bem como dizes. Toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. Luísa precisava que o sacerdote viesse para ela sair daquele estado de petrificação. Ela dependia de uma outra pessoa para vir e não era qualquer pessoa, era um sacerdote. E Jesus disse: minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinho, mas que lhe façam companhia, servindo-o e obedecendo-o no que ele quer. Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. Então, um sacerdote, servindo o Senhor na missa, no altar, e servindo o Senhor, para ir lá na casa da Luísa, estava servindo o mesmo rei, o mesmo Senhor. Então, Jesus, preso no sacrário, esperando a nossa visita, ele está lá, vivo, esperando a nossa visita. É o mesmo Jesus que está lá no céu, na sua potência, que na sua bondade, no seu amor, também vem habitar em lugares frios, como um sacrário, ou em cabanas, como em nosso coração. Obrigada, meu Jesus, por tanto amor, por tanta consideração conosco. Eu quero retribuir todo esse amor. Eu quero, Senhor, corresponder a todo esse amor, a toda essa dignidade que o Senhor tem para conosco. Amém. Fiat.